Então vamos lá, boa noite, bem-vindos aí a mais um encontro. Hoje escolhi um tema complexo para a gente discutir. O que é consciência? O que é consciência, gente? Então fiquem à vontade aí para comentar a qualquer momento, para a gente ter uma conversa exploratória, né? Se a gente quisesse terminar por aqui e simplesmente ir para o final, a gente poderia dizer, não sei. Pronto, e vão embora, vão dormir. Consciência é um negócio que quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem não tem, não tem. Essa é uma definição. Essa é uma definição. Então, eu acho que essa é uma palavra que tem vários sentidos, né? Acho que acabamos usando essa palavra para um monte de coisas abstratas, né? Que É, subjetivo também, né? Porque objetivo. a consciência é de cada um, né? Mas essa é uma definição, né, do tipo, eu tenho consciência, né, no jargão popular, né, assim, eu sou uma pessoa consciente, eu tenho noção de bons valores e bons costumes. Essa é uma definição, né? Mas acho que a definição mais ampla, digamos assim, ou mais geral, seria a de que essa qualidade da gente estar ciente de um objeto externo ou interno. A gente estar ciente da experiência, né? Então, eu diria que é a capacidade de experienciar situações, tanto externamente quanto internamente. Tá? Então, essa é uma definição mais geral. Né? Mas, lógico, tem essa definição moral, né? A pessoa que é consciente ou inconsciente, tem a definição mais médica, né? Ou seja, se a pessoa desmaiou, ela está inconsciente. Se ela tá desperta, ela está consciente, Pode, certo? Então essa é outra. pode ligar. Oi, quem está falando? Então essa é outra definição, né? Mas eu acho que a gente pode ter algumas categorias, né? Ou seja, a primeira seria de uma experiência subjetiva, né? Então você tem uma consciência do fenômeno que está acontecendo. Então você está experienciando e você está percebendo aquilo, tá? Outra coisa seria uma experiência de consciência de acessar informações dentro da nossa mente. Então, quando a gente busca um fato, toma uma decisão, né, resgata uma memória, a gente está fazendo uso de experiências passadas, conhecimentos para as nossas ações, né? Então, outro tipo de consciência, consciência de acesso às informações que a gente tem na mente. E um outro tipo de consciência é a consciência de si mesmo, né? De você perceber como você está, como seu corpo está, o que você está sentindo, né? Então, esse também é outro tipo de consciência, né? Só que a noção mais prevalente, né, digamos assim, na filosofia ocidental, ela veio da ciência, né, da parte mais pragmática, né, a filosofia de René Descartes, né, fala penso, logo existo, certo? E aí a gente desenvolveu essa noção de que consciência tem muito a ver com o nosso pensamento, ou pode até se confundir, porque a gente pensa com a nossa consciência, né? E isso, na verdade, tem distinção com as filosofias orientais, né? Então, eu acho que com essa predominância da ciência nos últimos séculos, né, desse lado do mundo, a gente acabou desenvolvendo essa noção de que a consciência ela surge porque moléculas se juntam formando células e células se juntam formando neurônios, né? E isso dá
cria esse estado de consciência, surge daí, surge da matéria, né? Então, esse materialismo explica a nossa consciência através de fenômenos químicos e físicos, tá? E é uma perspectiva que está muito enraizada, né? E conscientemente ou não, a gente muitas vezes se baliza nisso para entender assuntos, né? Então, esse é um caminho, né? Então, você vê a neurociência, ela fica analisando a atividade cerebral e fica falando, isso aqui está consciente, isso agora está inconsciente, está consciente, está inconsciente, né? Então, você começa pelas imagens saber essa distinção e você começa a concluir, né? Que dependendo de como as células funcionam, você está consciente ou não, certo? Quando você observa do ponto de vista da psicologia, também você tem essa percepção de que essa habilidade de usar a memória, de pensar, de raciocinar, de tomar decisão, de sentir as emoções, etc., são a nossa consciência, tá? Então, são entendimentos. Não sei se um está certo ou está errado, mas são entendimentos e cada um tem a sua posição sobre o que é consciência, né? Agora, se você pega as filosofias orientais, né, budismo, hinduísmo, e aí você mergulha na questão da meditação, da observação, né? Todas essas filosofias, elas ensinam que nós somos, essa consciência é algo mais, né? E que essa consciência não é o pensamento nem a emoção. O pensamento, a consciência seria o verdadeiro eu, né? É uma energia, digamos assim. É um estado de ser, né? E que através da meditação você observa seus pensamentos, as suas emoções, e quem observa é o verdadeiro eu, é a sua verdadeira consciência, tá? Então essa interpretação milenar dessas filosofias e que faz cada vez mais sentido para mim, e que no fundo, quando se fala de mindfulness, é uma tradução do que essas filosofias orientais ensinam, tá? E também o que a própria psicologia está aplicando, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela tem por trás das cenas um fundamento de filosofia oriental, mas ela é muito mais pragmática, né? Então, ela só ensina, reprograma a sua memória desse jeito. Reinterprete aquela experiência dessa maneira, certo? Mas, no fundo, é aceitando que a gente não é esse programa e, portanto, a gente tem a liberdade para reprogramar essas memórias, essas experiências e as interpretações, tá? Então, tudo isso é muito profundo e cada linha vai argumentar de uma maneira diferente, né? E uma coisa muito interessante é de que consciência era uma coisa considerada ridícula no mundo da ciência, da física, né? Então, se alguém fosse num congresso de física e falasse assim, meu tema será consciência, já era meio que esculachado, era banido, considerado uma pessoa absurda, ridícula, né? E agora isso tudo está mudando, né? Tem alguns pioneiros aí, principalmente o David Chalmers, que esse senhor aqui, vou mostrar aqui, ele fala muito sobre consciência, né? E ele propõe coisas muito desafiadoras para o mundo da física e dos cientistas, tá?
A primeira coisa meio maluca que ele propõe é que a consciência é elemental, ela é fundamental no universo. Então, como elementos como gravidade, tempo, espaço, né, são fundamentais, ou seja, simplesmente existem, são como se fossem as peças básicas do universo. E ele está propondo que consciência é fundamental. Então, é um atributo do universo, né? Outra coisa que ele está propondo é que pode ser que tudo tenha consciência. Uma pedra tem consciência. Só que é um nível de consciência, são degraus, né? São graduações de consciência. Né? Então, ele está falando, pode ser que o universo seja consciente. Né? Ou seja, se tudo tem consciência, então o universo ele é intencional. O que acontece tem uma intenção por trás. Portanto, a vida não surgiria sem uma intenção, né? As galáxias não surgiriam sem essa intenção. Tá? E aparentemente, a princípio é uma coisa meio louca, né, da gente pensar, mas quando a gente começa a pensar, a perceber, nossa, olha as leis que regem o universo, né? As órbitas, os planetas rodando em torno das estrelas, né? As galáxias, tudo num movimento ordenado, harmônico, as estruturas dos átomos, das moléculas, assim, tudo isso tem uma inteligência por trás, né? Tudo muito inteligente, muito sensacional, né? E isso, então, faz a gente pensar de que, de fato, tem um elemento de consciência. Você pode pensar em termos religiosos, em termos de Deus, né? Mas, em termos de física, você pode falar que existe ali um senso de intencionalidade em tudo que acontece, em toda a formulação das leis da química, da física, da biologia, tudo tem uma intenção, né? Levando a elementos de maior e maior complexidade. Né? Então, no começo, só surgiu lá, numa nuvem de gases, um átomo de hidrogênio. Depois surgiu um de hélio, né? E depois foram se agregando e formando estruturas cada vez mais complexas. Né? Então, essa é a proposição dele, né? De que tudo tem consciência. Tá? E que esse grau de consciência ele tem a ver com a variedade de informações integradas. Então ele diria assim, um mineral tem poucas informações integradas, mas tem informação e por isso tem consciência, né? Agora o cérebro do ser humano tem muito mais integração de informações, muito mais complexidade, portanto um nível maior de consciência. Essa é a teoria dele, tá? Então, ele traz esse desafio, né? E aí ele se pergunta assim, será que então nós como um coletivo temos uma consciência? Será que a abelha tem consciência e a colmeia tem consciência? Né? Será que a natureza tem uma consciência? Será que o planeta tem uma consciência? Será que a Via Láctea tem uma consciência? Então, tudo isso é a provocação dele. Né? E será que precisa ter vida para ter consciência? Esse é outro desafio. Né? Porque se ele fala que uma pedra tem um nível de consciência, quer dizer que não precisa ter vida. Né? Agora, precisa ter inteligência para unir um átomo para o outro. Né? Então, é isso que ele fala. Essa inteligência com informação é um nível de consciência. Tá? Que pode, inclusive, assumir formas cada vez mais complexas, né? E, portanto, cada vez mais elevadas em termos de consciência. Tá? Então, essa é uma teoria interessante, né? Isso está sendo cada vez mais estudado.
É uma coisa que agora tem até congressos e eventos, né? Tem palestras sobre isso, e o papo fica muito abstrato, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente tem esse desafio de conhecer a si mesmo, né? Então, começando observando nossos pensamentos, nossas emoções, mas depois desses passos iniciais, a gente pode se perguntar, onde que eu tô dentro de mim? Tenta se achar dentro de você. Você está aqui bem no meio, você está aqui, você está aqui. Onde você mora? Você consegue apontar um lugar que você está? Onde está a sua consciência? Está em algum lugar? Está no dedão? Onde está? Você não consegue apontar, né? E é curioso, né? Quando você pega um objeto, você sabe, você consegue apontar. Não, esse é o objeto. Agora, para falar onde está você dentro do corpo, você não consegue, né? E isso é uma pergunta sem resposta, né? Mas existem indicações de que a coisa é mais misteriosa do que a gente imagina, né? Tem aquela frase que diz, né? Você tentar achar consciência dentro de você é como tentar achar o locutor dentro do rádio. Você não vai achar o locutor dentro do rádio. Você só vai achar um monte de transistor, de pecinhas, né? Mas o locutor não está lá dentro. Mas então, onde está? Onde está esse locutor? Se ele não está dentro do rádio. E como seria possível que a sua consciência, na verdade, vem de outro lugar? Certo? Então, isso é um desafio. E aí, tem um estudo, né, científico que foi originado da seguinte situação. Um anestesista chamado Stuart Hameroff, né, ele, obviamente, era experiente em aplicar anestesia nos pacientes, e ele ficou curioso com um certo fenômeno, né, porque ele percebeu que alguns gases anestésicos, na verdade, são gases inertes, ou seja, sabe aqueles gases nobres que não se conectam com nenhuma molécula, né? Tipo xenônio, argônio. Essas moléculas não se combinam quimicamente com nada, por isso que são gases nobres, são gases inertes, né? Então, portanto, não deveria ter nenhum efeito anestésico no corpo. A pergunta dele é assim, por que tem efeito anestésico se não combina com nada, se ele não se liga com nenhuma molécula, né? E aí ele foi pesquisando, e ele começou a estudar as moléculas de triptofano, né? Triptofano é um aminoácido no nosso organismo que é a base da síntese de muitas proteínas no nosso corpo, né? Tanto que o pessoal da musculação, né, fala, não, tem que comer triptofano para ter mais músculo, né? E porque eles sintetizam, né, muitas proteínas, entre elas as dos músculos, né? Triptofano é uma molécula curiosa, né? Porque ela absorve luz ultravioleta e ela também emite luz. Então, ela é fluorescente, tá? É curioso como dentro do nosso corpo tem corpos de luz, né? Então, inclusive as nossas células, na verdade, também emitem luz, né? Por isso que, de fato, nós somos seres de luz, né? Enfim, mas aí o triptofano, ele se organiza numa estrutura molecular que é um tubinho chamado microtúbulo. Esses microtúbulos, eles são misteriosos, estão no corpo todo, inclusive no cérebro, tá? E aí foi se percebendo, né, ele foi meio que chutando essa hipótese de que esses gases inertes, eles mudam a vibração do triptofano nesses microtúbulos, né? E que isso, de alguma maneira, bloqueia a nossa consciência, tá? E por isso tem o efeito de anestesia, né? E
depois testes comprovaram de fato que quando você tem esse gás inerte, a luz emitida do triptofano se altera. Então ele comprovou que tem relação entre microtúbulo e esses gases, né? Mas a questão é assim, o que acontece dentro desse microtúbulo? Né? Então, vem coisas mais misteriosas, porque esse microtúbulo, ele se arranja em uma estrutura de cristal, ele fica cristalino, né? Então, cristal é uma coisa também com propriedades muito interessantes, né? Elétricas e mecânicas muito interessantes. Então, a propriedade piezoelétrica de um cristal é essa propriedade de você transformar uma energia mecânica numa energia eletromagnética e vice-versa. Tá? Então, uma energia eletromagnética, se você vibra no cristal, ele pode vibrar mecanicamente e vice-versa. Se você coloca pressão nele ou vibração nele, ele vai gerar eletricidade e onda eletromagnética, né? Então, curioso como esses microtúbulos têm estrutura de cristal, tá? Aí, o que aconteceu? Teve um outro estudo que demonstrou, ou na verdade, assim, provado não está, mas demonstrou que é possível, né? Eles mostraram que dentro do microtúbulo você pode atingir um estado quântico. Estado quântico significa o quê? Dentro daquele espaçozinho minúsculo ocorrem fenômenos ditados pela física quântica e não pela física clássica, não pela física de Einstein, né? Física quântica. E física quântica, aí a coisa muda de patamar, né? Porque física quântica é muito louca, certo? Um dos fenômenos muito interessantes da física quântica é o tal do entrelaçamento quântico. O que é isso, né? Entrelaçamento quântico foi proposto em 1930, eu acho, e Einstein publicou um papel dizendo que isso era falso, né? E aí, ao longo do século, estudos foram sendo feitos, né? E que acabaram comprovando que Einstein estava errado. Então, o Prêmio Nobel de 2022 foi dado para 3 cientistas, porque conjuntamente eles provaram que entrelaçamento quântico existe e que Einstein estava errado. Uma das poucas vezes que Einstein estava errado. E o que é entrelaçamento quântico? Entrelaçamento significa que, se em um determinado momento 2 partículas estavam juntas, quando elas se separam, elas estão entrelaçadas, elas estão conectadas, como se fossem almas gêmeas, né? E aí, quando, por exemplo, essa aqui vira para um lado, essa daqui vira para o mesmo lado. Se ela vira para o outro lado, ela vira para o outro lado. Por que isso é interessante? Porque não importa a distância onde que haja entre as partículas. Uma pode estar aqui e a outra pode estar do outro lado do universo. Ou seja, por que Einstein dizia que era absurdo? Porque isso ia exigir que essa informação de que isso girou para cá atravessou o universo numa velocidade maior que a velocidade da luz. E Einstein acreditava que isso seria impossível, né? Então, agora está provado que partículas se comunicam de modo instantâneo, não importa a distância entre as partículas, numa velocidade infinita, é instantâneo, muito maior que a velocidade da luz, tá? Então, isso significa que a conclusão dos cientistas é de que o universo não é de verdade local. A gente está preso à noção de que não, o que acontece aqui é porque tem alguma coisa pressionando, acontecendo aqui. E agora está demonstrado que não, que se essa partícula gira para cá, a outra partícula do outro lado do universo está girando para cá também. E se a
partícula do outro lado do universo gira para cá, essa partícula aqui vai girar também. Então, estão entrelaçadas, tá? Então, isso rendeu esse prêmio Nobel em 2022. Está demonstrado isso. E o então curioso é que dentro desses microtúbulos existe, então, um outro estudo que demonstrou que dentro dos microtúbulos, o modo que o triptofano reage com uma luz mais intensa. E essa luz mais intensa não dá para explicar pela física tradicional, só pela física quântica. Então, eles estão tendo essa indicação de que o ambiente dentro do microtúbulo é de estado quântico. E se tem estado quântico lá, então significa que pode ter informações de outro lado do universo que estão interagindo dentro do microtúbulo. Então, é o equivalente ao locutor fora do rádio. O locutor está em outro lugar, né? Agora, a voz dele está vindo dentro do rádio. Então, por quê? Tem esse entrelaçamento quântico, tá? Em termos de aplicação prática, né? Então, os cientistas estão colocando atenção nos microtúbulos, por exemplo, para pesquisar sobre demência e Alzheimer, né? Demência e Alzheimer sempre teve uma teoria muito relacionada ao desenvolvimento de certas proteínas no cérebro, né? Mas agora, então, eles estão colocando atenção na questão da dissolução desses microtúbulos. Significa, assim como no efeito da anestesia, se você perturba ou você dissolve os microtúbulos, você perde essa conexão com esse estado quântico, né? E aí você perde consciência. Então, no fundo, é como se esses microtúbulos formassem essa conexão com essa consciência nossa. Tá? E eles também, então, estão desenvolvendo a ideia de que será possível, no futuro, você fazer terapias por eletromagnetismo, né? Porque, como são estruturas de cristal, então, se você acertar a frequência certa, você vai poder corrigir esses microtúbulos, as estruturas danificadas. Então, significa que você pode ter cura por frequências, tá? Que eu acho que realmente é o futuro da medicina. Acho que no futuro a gente vai ter isso como tratamento preferencial, sabe? Tem estudos fazendo mapeamento das frequências de vibração de cada parte do nosso corpo, né? E são estudos muito ainda iniciais, né? Mas a ideia é de que se você sabe qual que é a frequência natural de um órgão e você vai medir, dar uma frequência diferente, você está com doença ali, né? Basicamente é isso. E aí, se você ajusta essa frequência, você traz de novo saúde para esses órgãos, tá? Então, tudo isso parece muito promissor. E esses microtúbulos, eles estão, obviamente, dentro do cérebro, né? E sempre se colocou a questão da nossa consciência e da nossa inteligência, etc., nas sinapses, né? Que é a conexão entre um neurônio e o outro, né? Só que, em paralelo a esses neurônios, tem muitos microtúbulos. Tem muitos microtúbulos. Então, agora está todo mundo pensando, que mistério é esse, né? Como que esses microtúbulos, que têm um estado quântico lá dentro, interferem no funcionamento do cérebro, tá? Então, pode ser que a gente não saiba exatamente onde a gente está dentro da gente, onde está a nossa consciência, porque a gente está em todos os microtúbulos. Esses microtúbulos têm conexão com outras coisas, que a gente não sabe onde está. Mas, obviamente, se você falar com os filósofos e os religiosos, eles vão falar que nós estamos conectados com a consciência divina, né? Que a nossa consciência está fora do corpo, que a gente
não morre depois que morre, né? A gente segue vivendo, né? Porque é uma energia, porque esse campo quântico, né? Eles não vão falar campo quântico, né? Mas nesse campo divino, etc., né? E é muito interessante, porque, obviamente, os físicos não vão falar sobre religião nas teorias deles, né? Mas se vocês adaptarem as palavras, tá ficando muito parecido. A física tá virando religião também, tá chegando mais ou menos no mesmo lugar, tá? E então, para quem lê sobre Spinoza, né, o Deus de Spinoza, essa é uma descrição muito parecida com os físicos quânticos, que os físicos quânticos dão, sabe? De que tudo é uma coisa só, tudo é feito de nada, né? E que esse nada, ele é pleno de energia, tá? E que é mais ou menos como se fossem aquele redemoinho do meio do mar, né? Aquele redemoinho, ou um tufão, por exemplo. Cada elétron, cada próton é como se fossem microtufões. Né? Então, você tem a água, parece que não tem nada, mas de repente vem essa diferença de temperatura e gera algo que você observa como esse tufão. Então, do nada surge essas partículas. Então, a matéria, ela não é feita de matéria. A matéria veio desse nada. Só que esse nada, ele é pleno de energia, que os físicos chamam de campo quântico. Então, o nada, ele é um mar de ondas, pleno de energia. Né? E então, no fundo, a gente é esse conjunto de vibrações, desses microtufões a nível atômico, molecular, celular, corporal, enfim, tudo em graus crescentes de complexidade. Tá? E provavelmente é por aí que vai seguir o estudo da consciência, né? Onde vocês vão perceber que a física quântica ela vai avançar para esse lado da consciência e vai ser muito fascinante acompanhar para onde vão as teorias, sabe? E isso tem muita aplicação prática para a gente, porque pode significar também o fim dessa polarização entre ciência e religião, né? Pode ser que daqui a algumas gerações surja esse conhecimento integrado, onde só existe um alinhamento de compreensão, apesar de diferentes terminologias, né? Isso daí é uma coisa que, na verdade, está presente nas nossas vidas, né? E a gente só não percebe, né? Uma das coisas que eu vou dar um exemplo agora é o seguinte: vocês se lembram lá no primário, no ensino médio, que a gente aprendeu lá na aula de biologia, de que quando um espermatozoide fecunda um óvulo, né, aquilo é uma célula nova e você começa a ter a replicação por mitose. Vocês lembram disso? Da mitose, né? Então, uma se divide em dois, exatamente iguais, certo? Isso é a mitose, certo? E aí, a gente aceitou isso, né? Não, é verdade, mitose. Então, você vai replicando e vai criando células exatamente iguais. Mas, peraí, uma célula do cérebro é diferente de uma célula do intestino. Então, assim, onde que mudou essa história? Porque se for só pela mitose, foi dividindo em células iguais. Sendo que no corpo, no produto final, as células são diferentes. Então, o que faltou nessa história? Pular um capítulo, né? Então, é o tipo de questionamento que a gente geralmente não faz. A gente aceita. Tem mitose. Mitose é
divide em 2, depois divide em 4, 8, 16, e assim vai, certo? E a gente não se pergunta, mas, poxa, o que acontece depois, né? E aqui vou mostrar para vocês como que a nível celular. Nesse daqui, no caso, é uma ameba, né? E está acontecendo o processo de mitose, mas em verde aqui, eles mediram a bioeletricidade, né? Verde e vermelho aqui. Então, é a atividade da eletricidade na célula. Então, vocês veem que a atividade de eletricidade ela vai mudando, tá? E que vai tendo impactos diferentes na divisão da célula. Então, o que o cientista aqui está explicando? Que as células elas estão conversando entre si. Tá? Então, elas estão decidindo quem vai ser uma célula do olho, quem vai ser uma célula do pé, quem vai ser uma célula da unha. Então, elas estão conversando entre si através da bioeletricidade. Tá? E ele foi capaz de decodificar essa linguagem, tanto que ele consegue fazer determinados tipos de células simplesmente comunicando usando essa linguagem, né? Agora vem essa pergunta: de onde vem essa inteligência para decidir o que vai ser célula do olho e o que vai ser célula do pé? Né? Então, muito provavelmente tem uma comunicação com algo fora, porque não está no DNA. Todo DNA é igual. Um DNA é igual ao do outro. Então, até 10 anos atrás, se achava que o DNA é que explicava tudo. E hoje está se percebendo que não. Você tem lá o mapa genético, mas o comportamento das células vai variando, né? Então, essa inteligência não está ali, está em outro lugar. Então, de fato, se seguir em frente esses estudos sobre os microtúbulos e tudo isso for comprovando, pode ser que eles vão chegar a essa conclusão de que existe dentro das células esse túnel quântico, que acessa outras informações que estão fora da célula, fora do corpo, e que estão traduzindo aqui como se fosse um manual de instruções. Tá? Apesar de ser muito louco, para mim faz muito mais sentido. Para mim faz muito mais sentido do que a gente simplesmente achar que está tudo dentro da gente e que as células já sabiam, tem tudo ali, mas no fundo não tem explicação. Não tem explicação. Tá? Então, logicamente, eu tendo a acreditar que existe toda uma conexão com alguma biblioteca fora do corpo, né? Talvez seja o que as tradições chamam de recordes akáshicos, talvez seja todo esse registro universal, enfim, talvez, tudo é talvez, né? Mas me parece muito interessante, tá? E é muito promissor que a física tenha demonstrado que dentro desses microtúbulos tem esse estado quântico, né? Daqui para frente vão surgir muito mais estudos sobre isso e vai surgir mais compreensão, tá? E isso sim é rumar ao desconhecido, né? Porque aí a próxima pergunta é, tá bom, eu estou vendo então esse lado da comunicação, onde que está o outro lado? De onde está vindo isso, né? Será que tem um jeito de você se entender onde está esse outra ponta do entrelaçamento quântico, né? Então essa pergunta vai surgir, tá? Então essa discussão sobre consciência, ela tem muito mais dúvidas do que respostas, né? Mas eu acho que a gente deve estar bastante aberto para esse tipo de possibilidade, né? Ou seja,
a ciência está entendendo que, na verdade, não sabe quase nada. E curioso também que uma estrutura de cristal muito curiosa e misteriosa está no meio do nosso cérebro, na glândula pineal, né? E a glândula pineal é a glândula mais misteriosa de todas, né? E ela tem coberto, né? Ela é coberta de pequenos cristais, tá? E é muito interessante, né? Como os egípcios, os gregos, os hindus, os daoístas, os budistas já sabiam que no meio do cérebro tinha essa estrutura. Eles deram vários nomes para essa região do cérebro, né? E que eles consideravam que era uma conexão, né? O canal de conexão com o divino, com o estado búdico, com o estado transcendental, né? Então, cada um com a sua terminologia, tá? E então não me surpreenderia se houvesse também uma demonstração de que na glândula pineal você também tem estados quânticos, tá? E porque é cristal também, tá? Então tudo isso muito promissor, mas são só especulações. Alguém tem alguma outra informação, mais alguma especulação? Eu fico só pensando, um cara que pensa uma teoria dessa, como é que ele dorme à noite? Ele cai inconsciente. Deve ser, né? Não, é muito misterioso, né? Hollywood. Na verdade, as estruturas hindus, eles falam assim, na verdade, quando a gente dorme, a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente está inconsciente. Então, né? Então, para eles é o contrário. Oi. Esse entrelaçamento que você falou aí, de uma partícula aqui e do outro lado do universo, pode acontecer na velocidade do pensamento, certo? Mas para uma partícula daqui, que teve junto com outra, ir para o outro lado do universo, ele só pode ir na velocidade da luz. Ele vai demorar infinito tempo para chegar na outra. Ah, sim. Isso outra foi ponta do um universo. exercício mental, né? Mas, na verdade, assim, o que eles mediram é que uma partícula num lugar, aí separou, né? Surgiram juntas, mas separaram, né? E aí, obviamente, é aqui na Terra, né? Mas aí mediram o momento em que a informação que saiu daqui chegou aqui, né? E aí, quando mede, percebe que foi instantâneo. Passou 0 segundos para essa informação sair daqui e chegar aqui. É instantâneo. Então, como isso foi provado, né, nessas experiências, nesses centros, né, centro de colisão de átomos, etc., eles não têm dúvida. Então, eles sabem que não tem como haver diferença de tempo. É isso que eles têm certeza. Por isso que eles falam, você pode estar do outro lado do universo, tanto faz, é instantâneo. É uma extrapolação alta, hein? Não, tudo bem, mas tem muita coisa envolvida nisso, né? Muita matemática. Não sou eu que vou lá provar que eles estão certos ou que estão errados, né? Mas tem outras coisas que eles também demonstraram. Eles demonstraram que uma mesma partícula que está presente num lugar e no outro lugar ao mesmo tempo. Isso também eles já demonstraram. Então, quando você começa a ver física quântica, desafia todo o senso comum, sabe? Então, é muito fascinante. Se até Einstein estava errado, é muito fascinante. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que se acostumar de que a realidade ela é muito mais esquisita do que a gente imagina. Tá? A gente precisa desapegar do nosso senso comum de que a gente sabe o que é real. A gente não sabe.
É só a gente introspectar um pouquinho mais. Nós não temos a percepção do que é real. Nós só temos a tradução de impulsos elétricos dos nossos sentidos, né? Nossos sentidos traduzem tudo para eletricidade, inclusive a visão, jogam para o cérebro lá por trás, e o cérebro reconstitui tudo isso. Então, o que a gente está vendo não é a luz que está na nossa retina. Não, a retina transforma em luz elétrica. E a gente transforma isso numa visão. Parece real, mas é uma tela. Né? Então, a gente não sabe o que é real. Hoje eu estava vendo uma notícia de que descobriram aí campos gravitacionais desconhecidos, né, que estão presentes em todo o universo. Então tem um campo gravitacional que não é o da Terra, que não é o da Lua, que não é o do Sol, e que é o mesmo no universo inteiro e que está permeando tudo. Está lá flutuando, está atravessando a gente. A gente está sujeito a esse tipo de onda gravitacional. Sim, e tá bom. Qual que é o impacto, né, dessa onda gravitacional que a gente nem conhecia na gente? Será que se ela sumir, todo mundo morre? Não sabemos. Não sabemos. Então tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? E a gente não sabe que tipo de interferência essas coisas que a gente não sabe pode ter na gente também, né? Então é isso, a gente não sabe nada. Não sabemos. Mas aí poderia ser também alguma coisa relacionada ao sexto sentido? Então, o que é o sexto sentido, né? Sexto Então, sentido. porque assim, quando vocês falam que é consciência, né? Com certeza, tudo é muito subjetivo, né? Uhum. Então, eu só estou querendo fazer uma ligação, né? Se você falar, põe a mão na tua consciência. Quando se fala isso, põe a mão na tua consciência, você vai usar das tuas informações, né? Aquilo que você tem dentro de você. Eu acho que né? tem, na minha... Por exemplo, eu sempre quando tenho assim um desafio, ou alguma coisa que eu vou fazer, ou um projeto, eu estou levando esse projeto adiante, mas o meu sexto sentido fala assim, você vai quebrar a cara. Uhum. Isso não vai dar certo. Mas eu falo, não, isso passou na minha cabeça, mas eu estou minha consciência está dizendo que eu tenho que fazer, Uhum. né? Então, aí eu falo assim, o que é um, o que é outro aí nesse caso, né? Então, excelente pergunta, né? Porque pode ser que seja o entendimento tradicional, que esse sexto sentido vem do nosso subconsciente, que está tudo gravado no nosso cérebro, que a gente acessa, e como o subconsciente tem uma capacidade de processamento muito maior do que o racional, ele gera esse sentimento, né, do sexto sentido, né? Que fala, nossa, tem alguma coisa errada aí. Pode ser isso, mas assim, quem prova que a memória está no nosso corpo? Primeiro ponto, pode ser que não esteja. Já com essa história de microtúbulos, pode ser que a nossa memória está gravada num campo quântico, nesses recordes akáshicos, e que a gente acessa fora da gente. A gente não sabe se a memória está dentro da gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo a gente não sabe se quando a gente está percebendo que tem alguma coisa errada, se a gente recebeu informação de outro lugar, que não é nem da gente. Exatamente, é o que os espíritas falam que é o teu anjo da guarda falando com você. Exatamente. Aí você dá vazão a essa, né? Anjo da guarda, né? Os espíritos do bem, né? Seus antepassados e tudo mais. Aí você começa a perceber, bom, você tem certeza disso? Não, não dá para ter certeza, mas eu acho que agora esses estudos desbravadores da física estão mostrando que, é possível. Já não é impossível, antes era impossível. Agora, eu falei, poxa, você tem esses microtúbulos, tem lá dentro estado quântico,
e que conecta com outro lugar, ou seja, a realidade não é local, você não tem só esse elemento interferindo na realidade, então, nossa, abriram a caixa de Pandora, porque tudo é possível. Porque aí você perguntou, então, de onde que vem? E esse que vem sou eu? É a minha consciência? Ou vem de outro lugar? Ou é tudo uma coisa só, não tem essa divisão, né? Então, nesse ponto, eu acho que é muito curioso, porque você derruba muita coisa, muita crença dentro da física e começa a ter uma exploração que é muito mais ampla, né? E aí começa a ver, bom, então, de repente, essa história de anjo não é tão absurda. Dá para a gente Uhum. vislumbrar um caminho pela física, né? E é isso que eu tenho percebido, que muitos físicos já estão nessa compreensão, digamos assim, já estão juntando tudo, né? E eles já estão... Por isso que muitos deles estão estudando filosofia oriental, né? Assim, conhecimento egípcio, conhecimento hindu, porque fala, nossa, eu vou tirar a ideia de lá sobre qual que é o caminho, tá? Tem um físico chamado Amit Goswami, né? Físico quântico, e ele avançou para isso, né? E ele começou a estudar sobre essas tradições. Ele estava lendo o livro tibetano dos mortos, né? E o livro tibetano dos mortos, ele fala sobre reencarnação, como que é o processo, né, de saída do corpo, quais são os níveis, né, que você pode chegar após a morte do corpo, e como que acontece esse processo de ressurreição, né, de reencarnação, por que que algumas pessoas já vão direto para o nível superior, outras retornam. Então explica tudo, é como se fosse um manual do além, né, depois que você morre, o que que acontece. Extremamente detalhado, né? E por que que tem que rezar, por que que tem que acompanhar por, acho que é 47 dias, enfim, é um manual. E esse troço é milenar, né? E o Amit Goswami começou a estudar esse livro, né, com a visão da física quântica, né? Querendo encontrar furos, assim, né? Relações e tal. E aí uma vez disse que ele estava dormindo e ele sonhou de uma maneira muito realista, tão realista que abalou ele. Que a mensagem foi: a sua missão é provar que o livro dos mortos está correto. E não o contrário. A sua missão é provar que ele está certo, né? E isso abalou ele, e ele falou, nossa senhora, o que que eu faço com isso? Porque o que eu sonhei era muito real, né? E ele conta isso, e ele não sabe a resposta também, mas ele não tem mais crenças, digamos assim, antigas, né, de que aquilo é uma bobagem. Não, agora ele respeita e vai lá, ele vê muita sabedoria, vê muita coisa que tem relação já comprovada com a física, né, e assim as coisas vão avançando, né? Só que cientistas que estão fazendo isso, a princípio, são desmoralizados pela comunidade científica, né? Eles caem em descrédito, né? Isso é batata, é isso que acontece. Se a pessoa começa a sair fora do mainstream, ela começa a ser criticada e desacreditada, né? Eu, na verdade, observo essas pessoas com mais atenção e eu escuto com mais atenção, porque essas pessoas têm muito a perder. E elas são super inteligentes. Por que que essas pessoas super inteligentes arriscariam a credibilidade, a imagem, a carreira delas para falar coisas absurdas, né? Eu prefiro prestar atenção nessas pessoas, porque são essas pessoas que têm chance de descobrir algo novo. É o caminho não trilhado, né? Então acho que tem muito valor e eu respeito muito esses cientistas que têm essa ousadia, essa coragem de avançar para novos campos, mesmo tendo tudo a perder, né?
Legal, gente. Mais algum comentário aí? Eu vou só falar assim, eu acho que esses cientistas que você fala que sai fora da caixinha, no caso, que sai fora dos ensinamentos, igual fazem os cientistas que acreditam, que não acreditam na parte de espiritualidade, no caso, eles se atrevem a fazer isso porque eles têm essa experiência espiritual, entendeu? E eles acabam acreditando nisso, porque têm a experiência, e aí eles têm força para poder passar tudo isso e abrir um pouco a mente das pessoas com relação a isso. E eu fui assistir um curso do Laércio Fonseca, ele é físico espiritualista, e ele fala muito disso, de seres, no caso, com uma energia menos densa do que a nossa, no caso, de comandarem tudo, entendeu? Ter algo que rege o universo depois do Criador, entendeu? O Criador é tudo, que começa no Criador com energia, amor, muito amor, e tudo que é de virtude, amor, vem do Criador. E ele manifesta tudo isso em vidas. E entre as vidas existem esses seres que são como ajudantes do Criador, a fazer com que as coisas aconteçam, funcionem, entendeu? E eles administram até isso que você falou da gente, né? Até o nascimento da gente, entendeu? E é mais ou menos isso. Eu acho, sim, eu percebo uma frente crescente de pessoas que estão juntando essas informações, né? Eu não acho que ninguém está totalmente certo. Acho que é muito perigoso a gente achar que a pessoa sabe tudo, né? Mas eu acho muito improvável que pessoas inteligentes estejam completamente erradas, né? Então, o que eu acho que a gente precisa estimular é o diálogo, né? Acho que a gente está vivendo uma época de muita polarização, ou seja, ou você está desse lado ou você está do outro lado, né? E eu acho que a diversidade é que vai fazer com que, de fato, o conhecimento coletivo avance. Então, acho que a gente deveria estimular o espaço para conversa franca, não de ataque e defesa, mas simplesmente de exposição de opiniões, de fatos, de argumentos, porque é assim que a sociedade vai evoluir, né? Então, acho muito legal, acho muito... tem uma direção, né? Provavelmente tem coisas que indicam o caminho da verdade e tem coisas que não. Todo mundo vai ser assim. Então, mesmo os mais iluminados, podem estar errados. Até Einstein estava errado no mundo da física, né? E isso faz parte, né? Eu acho que é muito bacana essas descobertas que vão indicando, que vão levando para um caminho, né? E eu acho que é isso, cada um desenvolvendo a sua percepção, sua perspectiva, mas também aberto para novos ensinamentos, novas informações, e sem vergonha, sem acanhamento de rever conceitos anteriores, né? Desapego aos conceitos. Se algo melhor surgir, você adota aquilo. Se algo melhor surgir que te serve bem, adota aquilo. E aí você vai numa evolução constante, né? Acho que esse é o bacana. Tá bom, gente? Vamos meditar? Para quem está assistindo a gravação, convido para participar dos nossos encontros ao vivo. E deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Obrigada.